Levítico 23, do versículo 15 ao versículo 25, o Pentecoste. Depois, para vos contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxedes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha, serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocausto serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo e em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegades a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que diante dessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia, que são as determinações que são dadas, né? E são determinadas desde aquela geração pelo Altíssimo, o Deus Pai Todo-Poderoso, diante do seguimento daquele povo e daquela nação, através do seu líder que o Senhor determinou para que fossem enviadas todas as suas determinações ao povo, àquela nação. Veja, meus irmãos, que toda a determinação que o Senhor nos concede e nos concedeu naquela época
ela é por estatuto perpétuo. Significa por gerações em gerações. Hoje, todas as leis que existem na face da terra, as leis que foram determinadas diante do Senhor, como várias determinações entre a sobrevivência do ser humano na face da terra. Como você, em termos de justiça, em termos de direitos na face da terra. Este segmento já vem de determinações que o Senhor nos deixou perante nós, ser humano, homem e mulher, para a face da terra. Então o Senhor fala em Levítico, nas Escrituras Sagradas, através das Escrituras Sagradas, no livro de Levítico da Bíblia Sagrada, o versículo Levítico 23, do versículo 15 a 25, o Senhor nos fala do o Pentecoste, nos fala diante dessas missões, desses decretos, dessas determinações, sobre o Pentecoste, sobre as suas determinações, sobre as suas missões na face da terra. Mas o Pentecoste, meus irmãos e minhas irmãs, diante das palavras que estão nas Escrituras Sagradas, é que o Senhor já nos diz e já está nos dizendo, diante de você, ler, entender e procurar ter o conhecimento, que o Pentecoste era justamente o significado, é quando os homens, aqueles homens, que foram escolhidos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles homens, os seguidores que seguiam o Senhor, os 12 apóstolos. Foi quando o Senhor, ele ressuscitou. Então, os homens, assim que o Senhor ressuscitou, aqueles homens recebeu a penetração diante do seu corpo do Espírito Santo, que é o Pentecoste. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, quanta maravilha, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz, diante dos ensinamentos, para que você tenha um seguimento da sua vida na face da terra. Veja, meus irmãos, quanta maravilha, que naquela época que aqueles homens recebeu o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, na face da terra, recebeu em línguas de fogo, em voz de poder, em voz de criação, em voz de libertação. Então, meu Senhor, minhas senhoras e meus senhores, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos aí que Deus nos deixou em primeiro lugar para que nos conceda e nos deixe seguro de que nós não estamos só, é o Espírito Santo. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao subir e ao ir e estar à direita do seu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos deixou antes de ir, o Espírito Santo. E em segundo, meus irmãos e minhas irmãs, as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas para que nós tenhamos o conhecimento do nosso Deus, tenhamos o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, veja, meus irmãos, são três determinações. São três determinações que o Senhor nos deixou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos deixou a Bíblia e nos deixou o Espírito Santo para nos dar inteligência, sabedoria e nos livrar e nos dar força, saúde, vida e a sabedoria pelas Escrituras Sagradas. O conhecimento da realidade, da vida, do caminho, da verdade. Está nas Escrituras Sagradas. Olha, meus irmãos e minhas irmãs,
Nesta geração em que nós estamos hoje vivendo, uma geração que está em perversidade por falta do conhecimento da palavra, por falta do conhecimento das determinações. Veja, meus irmãos, que a geração está tão perversa, está se tornando acima de ilimitada das determinações do Senhor. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que procurar a sabedoria, procurar o conhecimento das Escrituras, porque o Senhor nos está dando a liberdade de escolha, a liberdade de tempo, para que todos nós chegamos a ter o seu conhecimento e esteja no caminho da verdade, da vida. Porque quando a Bíblia, o livro da vida, ele se rasgar, então, meus irmãos, acabou-se. Se acabará tudo. Então, aí que virá. Aí que virá as tempestades de destruição, a tempestade de maldição perante todos aqueles que não têm o conhecimento. Porque tuas mentes, teus corações não estão diante das determinações do Senhor. Não estão diante do conhecimento que o Senhor nos deixou, que é a palavra das Escrituras Sagradas. Então, vamos, meus irmãos e minhas irmãs, procurar entender que você, eu e todos leia, né? Nós todos leia, que fosse 10, 15 minutos no dia, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para conhecer o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor está nos dando o tempo. O Senhor está nos dando a liberdade. Pense nisso. Olha, meus irmãos, o mundo já está determinado. O mundo já está praticamente, meus irmãos e minhas irmãs, em expiação dos olhos do Senhor. Está em expiação dos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, vamos chegar a esse conhecimento para que nós esteja diante da vista do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos. Siga, meus irmãos, as Escrituras Sagradas.